Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Friozinho por fora, mas o nosso coração tem fogo do Espírito, amém, irmãos? Calor por dentro, né? Queridos, louvado seja Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, né? Essa semana foi uma semana de bastante luta, principalmente contra as enfermidades, né? Visitei irmãos aí que estão adoentados, fui orar por alguns irmãos, visitei o irmão Sebastião, irmã Ângela, né, nessa semana, enfim, e oramos na sexta-feira aqui, repreendendo o espírito de enfermidade na vida da igreja, na vida das famílias, nas nossas vidas, né? Deus moveu aqui na sexta-feira, né? E gostaria até que a irmã Débora, do irmão Kleber, estivesse aqui para dar um testemunho, porque Deus moveu na vida dela aqui no momento que eu estava orando por ela, aqui no culto. Foi algo muito forte. Eu não vou entrar nos detalhes, porque isso aí cabe a ela compartilhar com a igreja. Nessa noite, eu quero falar com os irmãos sobre um assunto que, no meu entendimento, é muito importante e muito pertinente para a nossa vida nesses dias, nos dias que nós estamos vivendo, né? Os dias que nós estamos vivendo são dias que aqueles que estudam mais a Bíblia percebem, têm uma percepção mais aguçada de que esses dias eles estão muito relacionados assim com a proximidade da volta de Jesus. Por tudo que a gente está vendo, né, acontecendo no mundo, não só os sinais externos, que são aqueles que acontecem no entorno da nossa vida, né, seja na vida política, seja na vida econômica dos países, seja no sistema do mundo de uma maneira geral, mas no próprio caráter do ser humano, né? Existem sinais que são internos, que são interiores, né, dentro do coração das pessoas e mais especificamente no caráter das pessoas. Então nós estamos vivendo realmente um tempo muito interessante, um tempo muito, eu digo assim, seria um tempo determinante na vida de muitos crentes, né? Um tempo que realmente deve nos levar a uma reflexão profunda do que é viver em Cristo, do que é servir a Deus, do que é viver em Cristo. O que eu estarei trabalhando nessa noite é um ensino sobre apostasia. O que é apostasia? Apostasia, se você for procurar no dicionário, você vai encontrar lá: abandono de uma fé, de uma crença, de uma religião. Apostasia é o abandono da fé, né? E qual é o perigo da apostasia? Ele cerca a vida de quem? De quem está lá fora, se drogando, no pecado, cometendo tudo aquilo que é errado. Não, irmãos, a apostasia não é um perigo para essas vidas, porque elas já estão perdidas, elas precisam ser achadas. A apostasia é um perigo para quem está aqui, dentro da igreja, né? Aparentemente servindo a Deus, aparentemente demonstrando a sua fé em Deus, aparentemente conhecendo a vontade de Deus e vivendo na presença de Deus. E principalmente é um perigo não para os crentes que estão nascendo, mas para os crentes que já têm uma caminhada maior com Deus. E eu quero aqui ler alguns textos. O primeiro texto que eu quero ler é aquele que se encontra lá em 2 Pedro 2:20, né? A gente vai começar lendo esse texto, mas depois nós vamos ler alguns textos relacionados a um personagem bíblico que apostatou da fé, né? Então nós vamos primeiro falar sobre a apostasia, mas depois nós vamos falar sobre um personagem bíblico que apostatou da fé. E através da vida dessa pessoa, nós vamos tirar as lições que Deus quer transmitir às nossas vidas nessa noite. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, nós encontramos assim: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. De modo sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então aqui, irmãos, esse texto ele está dentro desse contexto. É uma mensagem de alerta para a igreja, né, dizendo: olha, você que aceitou Jesus, você que conheceu a Cristo, você que experimentou a justiça de Deus na sua vida,
Cuide para que você não se desvie do caminho. Cuide para que você não saia da fé. Porque aquele que conheceu a Cristo, se desviou, se afastou, né, da fé, o seu estado se tornou pior do que o primeiro estado antes dele se converter. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa que está lá fora sem Jesus, ela tem a sensibilidade ainda de ouvir a palavra de Deus e se converter. Mas quem já esteve dentro da igreja, ouviu a palavra de Deus, se converteu, se batizou e saiu da igreja, é difícil. Você vai falar com uma pessoa que está nesse estado, ela diz para você: isso eu já conheço, isso eu já sei. Mas sabe quando a pessoa perde a sensibilidade, né, para voltar? Isso é um perigo muito grande, e qualquer um de nós aqui corre esse risco. Então vivemos dias difíceis, e um texto que me chama muita atenção é aquele texto ali de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, onde o Senhor Jesus diz: aquele que é injusto, pratique injustiça ainda; aquele que é impuro, cometa impureza ainda, mantenha-se impuro ainda; aquele que é justo, pratique justiça ainda; aquele que é santo, santifique-se ainda. Aí talvez alguém fale: mas pastor, Deus não está preocupado que o impuro deixe de ser impuro, que o injusto deixe a injustiça e passe a ser justo? Irmãos, quando chega nesse ponto do Apocalipse 22, 11, o Senhor, Ele já não está mais preocupado em dizer para o injusto que ele tem que deixar a injustiça. Ele não está mais preocupado em dizer ao impuro que ele tem que deixar a impureza, porque Deus já fez isso. Deus já fez isso. Quando chega nesse ponto, irmãos, o Senhor não está mais preocupado em convencer o pecador dos seus pecados para que ele mude de posição, porque o Senhor já fez isso. Quando chega nesse ponto, a intenção do Senhor simplesmente é dizer o seguinte: agora eu estou pronto a fazer o meu juízo sobre aquele que fez e aquele que não fez a minha vontade. Então, quando chega nesse ponto, irmãos, é um ponto onde só resta o juízo de Deus. Deus, Ele já fez, Deus, Ele já alertou, Deus, Ele já falou, e quem tinha, vamos dizer assim, a oportunidade de mudar, não mudou. Então Ele disse: então continue cometendo injustiça ainda, praticando impureza ainda, porque eis que cedo venho, e eu vou julgar a todos, né? Então nós sabemos, irmãos, que vai haver um grande julgamento um dia. Para aqueles que estão em Cristo e permanecem na graça, não haverá julgamento para condenação ou salvação, somente para galardão, para entrega de galardão. Mas sabemos que haverá um julgamento de toda a terra, né? E Deus vai expor diante dos homens tudo que eles tiveram a oportunidade de fazer, tudo aquilo que eles tiveram a oportunidade de vivenciar através da fé, e deram as costas e não quiseram aceitar o que Deus propôs. Irmãos, a oportunidade é dada a todos nós, todos os dias. Todos nós que estamos aqui temos a oportunidade todos os dias de estudar ou não. Todos nós temos a oportunidade todos os dias de trabalhar ou não. Todos os dias temos a oportunidade, irmãos, que Deus nos dá de casar ou não, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer o que é certo ou não. Todos os dias, irmãos, no trânsito, nós temos a oportunidade, no momento em que nós levamos uma fechada ou passamos alguma situação desagradável no trânsito, nós temos a oportunidade de xingar, esbravejar, enfim, falar cobras e lagartos para a pessoa, ou nós temos a oportunidade de sofrer aquela situação, agir com tolerância e seguir em frente. Todos nós temos a oportunidade de fazer o que Deus quer e de fazer o que Deus não quer. Todos nós temos a oportunidade de estar numa igreja, receber a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus com seriedade e colocar em prática a palavra de Deus no nosso coração, ou fazer como muitos fazem: vir para a igreja, escutar o que quer e não ouvir o que precisa, né? Porque tem uma frase que diz assim, que às vezes as pessoas escutam, mas não ouvem. Por quê? Porque elas escutam o que elas querem ouvir, mas não ouvem o que elas precisam ouvir. Então muitas vezes nós temos que parar para analisar qual tem sido a nossa postura diante de Deus. O meu coração hoje, ele está mais propenso a permanecer na fé ou a se desviar? Se você for analisar a sua vida hoje, o seu coração está mais propenso a permanecer firme até o fim, ou o seu coração está inclinado, está em crise, ele está propenso talvez a se desviar
dos caminhos do Senhor? Como está o seu coração? Então, pensando nisso, nós temos que avaliar essa questão do tema apostasia. E tem um personagem bíblico que ele acabou no final da sua vida apostatando da sua fé. Alguém se atreveria a dizer quem é esse personagem? Mateus? Não entendi. O Mateus já foi no Judas, né? O Judas é um caso interessante, né? Não tinha nem pensado no Judas, sabia disso, né? Mas você foi bem colocado aí. Outro personagem, vamos lá. Vamos ver se alguém acerta o personagem que eu vou falar. Saul. Então, pensando em Saul, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, nós vamos pensar aqui hoje um pouco sobre Saul, capítulo 15, né? Abra a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17. 1 Samuel 15, 17. O Senhor propõe para mim e para você nessa noite, irmãos, olharmos para a vida de Saul e fazermos um paralelo similar com a vida da igreja, para que possamos entender sobre o tema apostasia, olhando para a vida de Saul e trazendo as lições que nós podemos tirar da vida de Saul em relação a esse tema para nós como igreja nos nossos dias. E nós temos aqui muitas lições. E 1 Samuel capítulo 15, versículo 17, quem achou diz amém. Amém. Então vou estar lendo, os irmãos acompanhem, por favor, com as Bíblias abertas. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado do que, irmãos? Feitiçaria. Olha só, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porque tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado a teu próximo melhor do que tu. Irmãos, a história de Saul é muito interessante. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, e a sua casa, a tribo de Benjamim era menor, e a sua família era a menor, vamos dizer assim, dentro, a menor família, ou a mais, vamos dizer assim, a menos estruturada dentro da tribo de Benjamim. Então Deus foi lá e pegou Saul, escolheu Saul como aquele que deveria ser o rei de Israel. E Saul começa a sua caminhada muito bem. Ele começa servindo a Deus, ele começa sendo humilde, ele começa fazendo a vontade de Deus. Mas à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai conquistando vitórias,
à medida que ele vai recebendo as bênçãos, e ele vai se acostumando com aquela situação de ser o rei de Israel, chega um ponto da sua vida em que ele começa a se desviar. E o ponto crucial foi esse aqui, irmãos. Aqui que o caldo entornou para Saul. Quando o Senhor mandou, através do profeta Samuel, que ele lutasse contra os amalequitas e destruísse tudo ao fio da espada, todos os amalequitas e todos os seus animais, Saul não fez como Deus mandou. E Samuel foi lá. Samuel chegou lá de surpresa, ouviu o mugido dos animais, tal, e confrontou Saul com tudo aquilo que estava acontecendo. E Saul demorou a assumir, o seu erro. E quando ele resolveu assumir que estava errado, ele já tinha sido reprovado pelo Senhor. E aí começa um declínio. Saul, irmãos, ele começa a declinar, o Senhor não fala mais com ele, ele começa a se afastar de Deus de uma maneira assim crescente, e ele deixa, irmãos, os caminhos do Senhor, e ele começa a perseguir a Davi. Ele se torna um homem vingativo, sanguinário, ciumento, invejoso. Enfim, a queda de Saul, ela começa a acontecer de uma maneira muito forte no seu interior. Aquele homem que começa servindo bem a Deus, começa a se desviar de uma maneira tão profunda que o seu interior se torna o interior de um homem cruel e maligno. Enfim, e no final da sua jornada, ele precisava lutar contra os filisteus, era a última batalha que ele tinha que lutar, e aí Deus não falava com ele, e por fim, ele tomou a decisão de buscar uma feiticeira. Era proibido essa prática na vida do povo de Israel, e ele vai e busca uma feiticeira para buscar a orientação de Deus, e ali é o seu fim. Ele sai ali daquela sessão de feitiçaria e vai para o campo de batalha, e no campo de batalha ele morre, e ele morre pelas suas próprias mãos. Diz a palavra de Deus que o exército inimigo veio contra eles, e o exército inimigo estava vencendo completamente a batalha. Saul viu que a batalha estava perdida, ele pede ao seu pajem de armas: me mate. Só que o pajem de armas falou: não vou fazer isso, O que Saul fez? Colocou a espada dele com o cabo no chão, com a lâmina para cima, e pulou em cima da sua espada e tirou a própria vida. Então o final da história de Saul é uma história triste, é a história de um homem que começou bem, mas terminou mal. E aí eu quero chamar a atenção de você para a primeira situação que eu quero destacar para você nessa noite. Primeiro alerta de Deus para mim e para você: não basta começar bem, é preciso terminar bem. Fala para o seu irmão aí: não basta começar bem, tem que terminar bem. Irmãos, não adianta a gente começar a vida cristã bem, a gente tem que terminar a vida cristã bem. Ai pastor, mas lá atrás eu era uma pessoa de oração, lá atrás era uma pessoa que eu não perdia um culto, lá atrás, pastor, eu era uma pessoa que evangelizava, eu saía da igreja e meu coração fervia, eu queria falar de Jesus para minha família, para os meus vizinhos, para os meus companheiros de trabalho. Pastor, lá atrás eu era dizimista, mas aí vem a pergunta: e hoje? Hoje, pastor, eu já não sou mais essa mesma pessoa. Quantas pessoas talvez estão vivendo assim hoje dentro da igreja? Pessoas que começaram bem, pessoas que começaram com um coração zeloso, com um coração fervoroso, com um coração dedicado, cuidando dos detalhes da sua caminhada com Deus, mas o tempo foi passando, o relaxamento espiritual veio, o relaxamento espiritual foi crescendo, e a pessoa que era dedicada, que era fervorosa, que orava, que estava na igreja, de repente aquela pessoa, ela parou, ela não existe mais hoje, talvez na vida de muitas pessoas, de muitos crentes dentro da igreja. Eu obedeci ao Senhor em tudo, mas hoje eu já não obedeço ao Senhor em tudo como eu obedecia antes. E aí, irmãos, eu fico preocupado quando as pessoas estão nessa situação. Eu penso assim, eu fico preocupado, eu acredito que Deus fica muito mais preocupado do que eu, porque, irmãos, nós temos que entender que existem algumas similaridades entre a vida de Saul e a vida da igreja. A primeira similaridade
é a presença do Espírito Santo. Pergunto para os irmãos: Saul tinha a presença do Espírito Santo? Sim ou não, irmãos? E a igreja? Os crentes têm o Espírito Santo? Tem Espírito Santo aí, irmão? Aleluia. Então você tem o Espírito Santo. Saul tinha o Espírito Santo. Mas pastor, com o Espírito Santo presente na vida dele, ele se desviou. Se desviou, irmãos. Porque eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo, ele não entra na tua vida para te escravizar. O Espírito Santo, ele não entra na tua vida para dominar a sua vida de uma maneira intransigente, para exercer uma presença dominadora, onde a sua vontade, a sua individualidade é tolhida. Não, o Espírito Santo não age assim. O Espírito Santo, ele entra na sua vida para influenciar você, para ser uma presença influenciadora para o bem. Quando você erra, o Espírito Santo fica triste, e ele cutuca o teu coração e fala: você errou, fica triste comigo. Aí você fica triste com o Espírito Santo, aí você pede perdão a Deus, e vai caminhando. O Espírito Santo, ele não vem para exercer domínio, ele vem para exercer influência na sua mente e no seu espírito. Mas Deus não tira o teu livre-arbítrio. Isso quer dizer que um crente que tem o Espírito Santo pode errar, pode pecar, ele pode se desviar? Pode. Saul, ele tinha o Espírito Santo e ele se afastou da presença de Deus. Saul era representante de Deus na terra, irmãos? Sim ou não? E a igreja? Nós representamos Deus? Sim ou não? Os propósitos do reino de Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus, o caráter de Deus, nós somos representantes de Deus na terra. Saul conhecia a palavra de Deus e tinha o compromisso de colocar em prática a palavra de Deus na sua vida? Sim ou não, irmãos? E nós? Também. Nós também conhecemos a palavra de Deus e assumimos o compromisso de colocar em prática a palavra de Deus. Só que mesmo Saul, tendo o Espírito Santo, tendo a consciência que ele era representante de Deus, conhecendo a palavra de Deus e tendo o compromisso de praticar, ele começou a se desviar, do propósito de Deus na sua vida, da vontade de Deus na sua vida. E isso pode acontecer comigo e com você se nós relaxarmos. Cuidado com o relaxamento. Cuidado com aquela atitude em que você começa a relaxar espiritualmente, na sua vida espiritual, na sua vida devocional, na sua vida de busca pelo Senhor, na sua vida de arrependimento quando você erra. O crente, irmãos, que ele é zeloso e caminha com o Senhor na presença do Senhor com temor no coração, ele não se arrepende da boca para fora, sim ou não? Se você tem temor, quando você erra, você se arrepende de verdade. Por quê? Porque o temor, presta atenção no que eu vou falar, o temor, ele não permite você ser falso, ele não permite você viver uma situação na presença de Deus que você não está vivendo. Porque o temor, ele coloca em você a consciência de que Deus te vê por dentro, Deus te vê por fora. Então o temor, ele coloca em você aquela preocupação: meu Deus, eu errei, eu falhei, eu preciso me consertar. Então, quando a gente começa a perder o temor, a gente começa a perder o zelo, a gente começa a perder a sinceridade no nosso coração diante de Deus. Se a gente erra, a gente já não é mais tão cuidadoso em se arrepender e pedir perdão. A gente não tem mais esse cuidado. Então Saul, ele foi relaxando espiritualmente, ao ponto em que ele começou a se desviar e se afastar de Deus, para caminhar em direção ao que é a apostasia. Porque tudo isso culminou aonde? Na apostasia. Hoje nós vemos um tempo onde muitos crentes estão relaxando na sua vida espiritual. E os crentes que estão relaxando na sua vida espiritual, eles correm o risco de viver a mesma situação das 5 virgens imprudentes, que tinham que encontrar com o noivo, mas não encheram as suas lamparinas do quê? De azeite. Elas começaram bem, mas como é que foi o final delas?
Elas começaram caminhando bem, elas foram até um ponto muito bem, mas como é que foi o final das 5 virgens imprudentes? Porta fechada na cara. Ou seja, elas começaram bem, mas não terminaram bem. Por que elas não terminaram bem, pastor? Porque elas tinham lamparinas que não foram cheias, elas tinham lamparinas que não foram abastecidas com azeite que mantinha a chama acesa. Eu quero perguntar para você, querido, a chama está acesa no teu coração? Tem chama acesa em você aí? A chama da fé está viva, a chama do amor, a chama da obediência, a chama da fidelidade a Deus, ela está acesa na tua vida, ou ela está quase apagando? A chama do fervor espiritual, como é que ela está na tua vida? Ah, pastor, a chama do fervor está forte. Ah, pastor, não, a minha chama do fervor, ela está quase apagando. Então você tem que colocar azeite. A responsabilidade de colocar azeite na lâmpada, na lamparina, no lampião, não é de Deus, é nossa. Nós temos que abastecer a nossa lamparina, nós temos que encher a nossa lamparina de azeite. Irmãos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 12, capítulo 1 e 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Para quem? Para aqueles que apresentam a Deus o seu culto racional, para aqueles que renovam a sua mente com a palavra de Deus, para aqueles que não se conformam com o mundo, mas transformam a sua mente, renovam a sua mente com a palavra. À medida que você não renova a sua mente com a palavra, à medida que você não dá a Deus o seu culto racional, e à medida que você se conforma com o mundo que está perdido, com o mundo que está corrompido pelo pecado, a vontade de Deus começa a não ser boa, não ser agradável e não ser perfeita na sua vida, porque a vontade de Deus começa a te confrontar. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita para quem está andando com Deus, servindo a Deus, fazendo aquilo que Deus quer. Mas quando você começa a relaxar, você vai começar a experimentar a vontade de Deus te confrontando, te confrontando, te confrontando. Aí de repente a vontade de Deus já não está mais tão agradável, mas ela com certeza está produzindo algo bom e transformador na sua vida. Ela pode não estar agradável, mas ela não vai deixar de ser boa. Por quê? Porque Deus está te despertando, Deus está chamando a sua atenção para Ele. Alguém falou que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, que você começa correndo rápido e termina rapidinho. Não, irmãos, a vida cristã é como se fosse uma maratona. Uma maratona, e às vezes você observa numa maratona, que a pessoa chega lá em 20º lugar, não ganhou medalha nenhuma, aplauso de ninguém, só que ela passa pela linha de chegada, e ela vibra. Por quê? Porque ela conseguiu chegar até o final. A vida cristã é assim, querido. Não é uma luta contra o outro, não é uma disputa com o outro, é uma disputa com você mesmo. Você vencer os seus limites, você vencer as tentações que estão no teu coração, você vencer as disposições erradas que estão dentro de você, querendo que você pare no meio do caminho. Não basta começar bem. Ai, pastor, eu comecei bem. Amém. A minha pergunta é: você continua como você começou? Você continua da mesma maneira como você começou? Não, pastor. Então você tem que avaliar na sua vida o que está impedindo você de ser aquela pessoa que você já foi. Se hoje você olha para a tua vida e não consegue ver aquela pessoa que você foi no início da sua caminhada cristã, você está vendo uma pessoa muito mais desleixada, você está vendo uma pessoa muito mais distante da vontade de Deus, então você precisa avaliar na tua vida quais são as situações que estão te levando a ser quem você não é mais, a ser aquela pessoa que você já foi. Você não é mais ser uma pessoa que hoje está em falta para com Deus. Então não adianta começar bem, tem que terminar bem.
A gente tem que cuidar da nossa caminhada o tempo todo, irmãos. A gente não pode viver de passado, a gente não pode viver do que a gente foi. A gente tem que procurar ser melhor a cada dia. Eu fui um bom marido, e hoje? Você tem que ser melhor do que você foi. Eu fui uma boa esposa, hoje tem que ser melhor esposa ainda. Eu fui um bom crente, eu fui um bom músico no ministério de louvor. Hoje você tem que ser melhor. Por quê? Porque você cresceu, você amadureceu, né? Você tem condição de fazer melhor. O que você não pode é aceitar ser pior. O que você não pode aceitar é regredir, é dar passos para trás. Irmãos, por quê? Porque se você aceita isso, você está caminhando para uma situação que talvez lá na frente vai te levar a abandonar a fé, vai te levar a sair dos caminhos de Deus de uma forma definitiva. Porque nós vemos dias em que o mundo está trabalhando de uma maneira muito intensa para você rejeitar a palavra de Deus na sua vida. Olha só o que o profeta disse a Saul: porque rejeitaste a palavra de Deus, Deus também te rejeitou. Hoje existe uma ação do mundo para que você rejeite essa palavra, para que você menospreze o valor dessa palavra, para que você banalize a palavra de Deus na sua vida. Por quê? Porque essa palavra é vida, ela é poder de Deus. E se nós rejeitarmos a palavra, nós estamos rejeitando o Deus da palavra. E aquele que rejeita a palavra de Deus, segundo o que está aqui, Deus o rejeitará. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Se eu perguntar aqui nessa noite quem quer ser rejeitado por Deus, acredito que ninguém vai levantar a mão. Só que como é que isso é medido? Pela maneira como nós tratamos a palavra, pela maneira como nós obedecemos a palavra. Eu lembro do pastor Edilson Reis, que foi capelão do Corpo de Bombeiros, oficial e capelão, não é mais, já aposentou, mas ele pregava muito para jovens e adolescentes na Segunda Igreja Batista. E um belo dia ele estava pregando num congresso de jovens e adolescentes, ele pegou a Bíblia e jogou pela janela. Chegou e jogou a Bíblia pela janela. Aí um jovem se levantou: "Meu pastor, que falta de respeito, o senhor jogou fora, né, a Bíblia." Aí ele falou: "Eu fiz isso de propósito." Sabe por quê? Porque vocês jogam a Bíblia fora todos os dias. Quando vocês estão dentro da igreja e dizem que conhecem a Deus e obedecem a Deus, mas saem da igreja e nos seus namoros vocês vão fazer fornicação, sexo ilícito, vocês vão para frente de um computador e mergulham na pornografia. Vocês saem da igreja e lá dentro da casa de vocês desrespeitam seus pais, vocês maltratam seus pais. Então vocês viram como é doído quando alguém pega algo que é importante para Deus e joga fora? Então isso vocês muitas vezes estão fazendo. Então muitas vezes nós temos que analisar o quanto nós estamos honrando a palavra de Deus, ou quanto nós estamos desprezando a palavra de Deus na nossa vida com as nossas atitudes. Pior do que você pegar a Bíblia e jogar aqui fora por aquela porta, é você jogar a palavra de Deus pelas suas atitudes erradas. É você jogar a Bíblia fora, conhecendo a palavra e não praticando, ou praticando totalmente ao contrário daquilo que Deus espera que você pratique. Então cuidado com essa questão da palavra, porque, irmão, Jesus disse assim: "Eu não vim julgar." Amém? Jesus diz: "Eu vim salvar os que se haviam perdidos." Mas ele diz assim: "Esta palavra vos julgará quando, irmãos? No último dia." Ou seja, essa palavra aqui, ela é o teu juiz. Você já parou para pensar nisso? Essa palavra, ela te julgará. Então você tem que ter um respeito pela palavra de Deus muito grande, porque hoje você pode brincar com a palavra, você pode tratar a palavra de uma maneira assim, talvez banal, mas essa palavra ela vai te julgar. Um dia ela vai te julgar.
E eu quero, irmãos, pensar que nós, quando estivermos naquele dia, vamos ouvir de Deus dizendo: vem, benditos, entra para o reino que você está proposto desde a fundação do mundo, porque foste fiel. É isso que eu quero ouvir do Senhor, mas para isso eu tenho que cumprir a sua palavra. Então a apostasia, ela começa muitas vezes a entrar na nossa vida quando a gente relaxa, quando a gente começa a desprezar o valor da palavra, quando a gente recebe a palavra de Deus e se acha no direito de não cumprir, de não praticar. Aí nós começamos a entrar, a criar dentro de nós um espírito de rebeldia. Por isso que o profeta Samuel diz que o pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria. Quando você desobedece a Deus conscientemente, você está praticando, é como se você praticasse um pecado de feitiçaria. É equivalente a um pecado de feitiçaria. Então desobedecer a palavra de Deus é algo muito sério. Só que parece que hoje as pessoas estão desobedecendo a palavra de Deus e não estão nem aí. E isso é perigoso, porque a gente vai se acostumando, o coração vai endurecendo, o coração vai aceitando, e aí de repente a gente não encontra mais dentro de nós espaço para se arrepender, para reconhecer que estamos errados. Irmão, segundo ponto: se você não quer apostatar da fé, não troque a gratidão pela ingratidão. A palavra de Deus diz: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados ou penosos. 1 João 5,3. Irmãos, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, será algo prazeroso, será algo, irmãos, gratificante para nós quando o nosso coração estiver cheio de gratidão, porque a gratidão ela é o combustível que coloca dentro de você alegria em servir a Deus, alegria em fazer o que Deus pede. Mas quando a ingratidão entra, o contrário acontece. A alegria de servir a Deus vai embora. Aí você começa a servir a Deus de má vontade. Por quê? Porque o seu coração não está grato. O seu coração não está grato. Os irmãos, será que tem noção de quantos propósitos tremendos existem por trás da gratidão? Irmãos, eu enumerei alguns versículos aqui para nós, e eu achei algumas coisas interessantes. Primeiro, quando Jesus lá em João 6,11, ele pega os 5 pães e os 2 peixinhos, diante daquela grande multidão, ele pega os pães e os peixes, e o que ele faz? Ele agradece. Ele agradece. A necessidade era grande, e o que foi colocado na mão dele era pouco, mas ele pegou o pouco que foi colocado na sua mão e agradeceu. Sabe qual é o segredo para você receber o muito de Deus? Aprenda a agradecer a Deus no pouco. Amém? Aprenda a agradecer a Deus no pouco, porque quando você agradece a Deus no pouco, Deus te prepara para receber o muito. Jesus pegou 5 pães, 2 peixinhos, isso não era nada para alimentar aquela multidão, mas ele agradeceu pelo pouco que ele tinha em suas mãos, e o Senhor multiplicou aquele pouco, e aquele pouco se tornou muito. Esse é o segredo de muitas pessoas que às vezes estão na igreja e recebem pouco. Parece que o salário da pessoa é a metade do mínimo, né? Mas a pessoa está ali, ela consegue prosperar, ela consegue avançar. Por quê? Porque o que ela pega, ela agradece, ela devolve a Deus o que é devido e agradece. Irmãos, Deus multiplica. Agora tem gente que recebe uma montanha de dinheiro e parece que nunca é suficiente. Por quê? Porque não tem gratidão, né? A gratidão, irmãos, ela é o combustível, né? É o combustível para nós servirmos a Deus com disposição, com alegria. Quando você vê, por exemplo, Atos 16:22, eu gosto muito desse texto, que fala de Paulo e Silas na prisão, açoitados, acorrentados. Diz que à meia-noite eles louvam a Deus, agradecem a Deus, exaltam a Deus no meio da sua dor. E a palavra de Deus diz que ali Deus desce, cria um terremoto naquele lugar,
e liberta todos os presos, porque alguém estava agradecendo a Deus no momento de dor e de sofrimento. Aí alguém pergunta assim: mas pastor, por que nós temos que agradecer a Deus no meio da dor e do sofrimento? Sim, irmãos. Temos que dar graças a Deus no meio da dor e do sofrimento? Sim, irmãos. Por quê? Primeiro, porque quando você agradece a Deus em meio ao sofrimento, você está exaltando a fé e o agir de Deus na sua vida sobre os seus problemas. A pessoa fala: mas nossa, você está passando pela dor, pelo sofrimento, e você está agradecendo? Porque eu acredito que apesar do sofrimento, Deus vai agir. Deus está comigo. O meu sofrimento está cuidado, supervisionado e monitorado por Deus, e Ele vai operar. Então, quando você agradece, antecipadamente você está demonstrando para Deus a sua fé, e Deus age. Outro motivo pelo qual você deve agradecer a Deus no sofrimento, porque o sofrimento, ele é um instrumento nas mãos de Deus para te fazer crescer e amadurecer. Você está passando pelo sofrimento e você está agradecendo? Sim, porque esse sofrimento não vem para me destruir, ele vem para me amadurecer, ele vem para me fazer crescer. Então o crente que passa pelo sofrimento agradecendo, ele vê no sofrimento uma oportunidade de crescimento. Deus amadurece, Deus fortalece, Deus dá crescimento a essa pessoa. Terceiro motivo, você deve agradecer a Deus no sofrimento. Por quê? Porque quando você agradece a Deus no sofrimento, você está exaltando as bênçãos espirituais e eternas que você recebeu na sua salvação, diante dos sofrimentos passageiros dessa vida. Às vezes a pessoa olha para você e fala: você está agradecendo a Deus no sofrimento? Estou. Mas por quê? Porque tudo que eu estou sofrendo aqui não se compara ao que eu já recebi na eternidade. Os sofrimentos aqui são passageiros, mas o que eu recebi na eternidade é eterno, ninguém tira. Então Deus deve ser louvado no sofrimento. Então, quando nós começamos a viver assim, em gratidão diante de Deus, dessa forma, Deus constrói dentro de nós uma visão mais otimista da vida. A nossa realidade de vida, ela se torna uma realidade mais favorável a nós, porque a gente começa a demonstrar de forma prática que a gente acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós atestamos essa verdade na nossa vida quando agradecemos. Então, quando você agradece, você está dizendo: todas as coisas cooperam para o meu bem, as boas, as ruins, porque eu estou com Deus e Deus está comigo no sofrimento. Então ou ele vai agir para tirar o sofrimento, ou ele vai me amadurecer no sofrimento. De uma forma ou de outra, a boa, agradável vontade dele vai se cumprir na minha vida. Então você começa a enfrentar a vida de uma maneira assim muito mais tranquila. Você não é aquela pessoa mais inquieta, você não é mais aquela pessoa desesperada. Por quê? Porque você acredita que Deus vai agir. Amém? Quando Saul ele deixa de obedecer a Deus, ele demonstra ingratidão, irmãos. Por isso o profeta Samuel diz: Saul, lembra que você era o menor da sua tribo? Lembra de onde você saiu e aonde você chegou hoje? Quem fez isso na tua vida? O Senhor. E o que o Senhor esperava de você? Gratidão. Mas você agiu com ingratidão. E a ingratidão, irmãos, assim como a gratidão ela traz bênção, a ingratidão traz derrota. A ingratidão traz perda, a ingratidão traz fracasso. Porque assim como a gratidão ela coloca você numa situação de fervor, de intensidade, de profundidade no seu relacionamento com Deus, a ingratidão ela te leva para a superficialidade. Você começa a ser uma pessoa superficial. A sua dedicação a Deus é superficial, a sua obediência a Deus é superficial. Por quê? Porque a ingratidão está reinando no seu coração. E a ingratidão muitas vezes ela entra na nossa vida quando nós começamos a olhar demais para aquilo que nós não temos, e aí nós esquecemos aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Aí eu vou dar um exemplo. Adão e Eva, que estavam lá no paraíso, eles tinham falta de alguma coisa, irmãos?
Faltava alguma coisa para eles? Só que Satanás chegou para Eva e disse: esse fruto aqui você não pode ficar sem ele. Esse fruto aqui é tudo que você precisa. Ela não precisava daquele fruto. Os irmãos concordam comigo? Ela não precisava, ela tinha tudo. Ela tinha um paraíso inteiro ao seu dispor. Só que o que aconteceu? O diabo começou a colocar os seus olhos naquela situação e começou a dizer para ela que ela tinha tudo menos aquilo, e que ela precisava ter aquilo, e sem aquilo ela não seria feliz, sem aquilo ela não seria realizada. Ela acreditou no diabo, e no momento em que ela comeu do fruto, ela perdeu o quê? Tudo que Deus tinha dado ela perdeu. Ela perdeu e Adão perdeu junto. Por quê? Porque ela não valorizou o que ela tinha recebido. Você acha que o diabo não faz isso com a gente, irmãos? Você acha que o diabo muitas vezes ele não quer colocar diante de você uma situação que você não precisa, te convencer que você precisa daquilo para fazer você errar, para você desprezar aquilo que Deus tem te dado? Eu gosto muito de usar o exemplo do casamento, né? Às vezes o maridão está lá bem casado, vou usar o exemplo do Jorge, bem casadão, né? Esposa bonita, mas o diabo chega e fala: não, esquece a Adriana, tem aqui a Michele, né? Você não pode ficar sem, né? E aí começa a colocar na cabeça do Jorge que o Jorge precisa ter aquela experiência. E aí, de repente, o casamento estão brigando, se entendendo, né? Aquela situação de muitos conflitos em casa, está vivendo um relacionamento frio, e aí que o inimigo chega aí e coloca a situação. Aí eu pergunto para os irmãos: será que muitos casais não caem nessa cilada, irmãos? E aí o que acontece? Depois que o homem tem a experiência, ele cai em si, que ele fez a maior burrada da vida dele. Só que aí ele já perdeu o casamento, já aconteceu um monte de besteira, a esposa já revoltou, já criou mágoa, enfim. Então o diabo, muitas vezes, ele vem para te levar pelo caminho da ingratidão, para fazer você olhar para tudo aquilo que você tem de precioso e dizer que aquilo não é suficiente para você. O que eu quero dizer para você? Valorize o que você tem. Amém? Valorize o que Deus te deu. Valorize a família que Deus te deu. Valorize a esposa que Deus te deu. Valorize o marido que Deus te deu. Valorize os filhos que Deus te deu. Valorize os pais que Deus te deu. Pare de colocar defeito nas pessoas que muitas vezes estão sendo bênção de Deus na sua vida. Às vezes nós podemos caminhar em direção à ingratidão, por quê? Porque o inimigo está trabalhando para a gente colocar a nossa atenção naquilo que nós não precisamos. Cuidado com essa situação. A ingratidão, irmãos, ela te leva a ser uma pessoa que muitas vezes vai deixar de entregar a Deus o que Ele espera receber de você. Lá em Lucas 17:36, conta a história de Simão, um fariseu, e o momento quando Jesus visitou a casa dele. Jesus visitou Simão e ele sentou para comer com Simão, e num dado momento entra uma mulher, e aquela mulher entra com um vaso de alabastro, e ela chega e ela derrama aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus, e começa a chorar aos pés de Jesus, e enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Com o vaso de alabastro ela começa a ungir ao Senhor Jesus e a beijar aos seus pés. E aí Simão, o fariseu, ele começa a cochichar com quem está do lado dele e fala: se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e quão pecadora ela é. E naquele momento, Jesus, sabendo o que passa na mente de Simão, disse assim: Simão, vamos conversar um pouquinho, Simão. Veja bem, eu cheguei aqui na tua casa, Simão, e você não trouxe uma bacia para lavar os meus pés. Simão, você também não me deu ósculo santo. E Simão, você não colocou óleo sobre a minha cabeça, porque o mestre, quando ele ia visitar a casa de alguém que era reconhecido como rabi, mestre,
ele era recebido assim, como sinal de respeito, era trazida uma bacia d'água para lavar os seus pés, dava-se o ósculo santo no seu rosto, um beijo no rosto, dizendo que ele era bem-vindo naquele local, e ungia-se a sua cabeça com óleo, reconhecendo a sua autoridade como mestre. E aí Jesus disse: eu esperava tudo isso de você, mas você não me deu. Só que essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não para de molhar os meus pés com as suas lágrimas, lavar os meus pés com as suas lágrimas, derramar o óleo de alabastro sobre os meus pés. E aí ele falou assim: Simão, vou te propor uma situação. Havia um credor e 2 devedores. Um devedor devia 500 dinheiros, o outro devia 10 dinheiros, vamos colocar assim. E aí a dívida dos dois foi perdoada. Qual dos dois é mais grato? E aí Simão falou: aquele que devia mais, né? Aí Jesus disse: pois é, aquele a quem muito é perdoado, muito ama, e muito é grato. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama e pouco é grato. O perdão de Deus, irmãos, em relação à salvação, para mim, para você, para qualquer um de nós que está aqui, existe diferença de tamanho do perdão de Deus para nós aqui, irmãos? O perdão de Deus é do mesmo tamanho para todo mundo, amém? Só que nem todos recebem o perdão de Deus com a mesma disposição de agradecer esse perdão na grandeza que Ele tem. Nem todos são profundamente gratos pelo perdão de Deus na sua vida, na dimensão da grandeza que o perdão de Deus representa. Aquela mulher, ela se sentiu muito perdoada. O perdão de Deus, a salvação em Cristo para ela era algo grandioso, ou seja, ela estava cheia de gratidão no coração, porque ela se sentia grandiosamente perdoada. E aquele homem, ele não agradecia ao Senhor porque ele se sentia pouco perdoado. Eu quero perguntar a você nessa noite: qual o tamanho do perdão de Deus na sua vida? Qual o tamanho, o que representa a salvação e o perdão de Deus para você nessa noite? O perdão de Deus para você, a salvação de Deus em Cristo, é algo grande? Quem considera grande a salvação aí? Então você tem que ser muito grato a Deus. A pessoa que é muito grata, ela não mede esforços para demonstrar a sua gratidão. Agora, aquele que é pouco grato, ele deixa de dar ao Senhor o que o Senhor espera receber. O Senhor esperava receber de Simão água, óleo, ósculo santo, ele não recebeu, porque o seu coração estava ingrato. E a minha pergunta para você nessa noite: será que Deus tem recebido de você o que Ele espera receber? Será que você tem dado ao Senhor Jesus a gratidão que Ele espera receber de você? Ou será que você está que nem Simão, dando com reservas, né? Se entregando a Deus com reservas, dando a Deus, mas guardando para você a melhor parte, né? Quem nós somos hoje, irmãos, aqui? Às vezes o crente, ele tem a oportunidade de dedicar a sua vida para o Senhor, de dar para o Senhor aquilo que o Senhor quer receber, mas fazer isso com amor, com entrega, e não faz. E vai se acostumando, e vai se acostumando, e vai se acostumando a ser um Simão. E o tempo vai passando. E às vezes a gente não percebe, o nosso coração está longe de Deus, mas a gente acha que está tudo certo. Quem é você aqui nessa noite? Irmãos, terceiro ponto: se você não quer cair na cilada da apostasia, tenha uma postura correta diante do pecado quando você for corrigido. Saul foi corrigido, irmãos, diante do pecado, mas ele teve 2 posturas incorretas. Primeiro, quando ele foi corrigido, ele se justificou. Não, eu peguei os animais para oferecer em sacrifício, mas ele não reconhecia o seu erro. Alguém disse uma vez que
Davi, ele superou Saul diante de Deus em relação a pecado, não porque ele pecou menos, porque na realidade, se você colocar os pecados de Davi e os pecados de Saul, dá a impressão que os pecados de Davi foram mais graves, porque Davi, ele conspirou para matar o marido da mulher com quem ele adulterou. E o que Saul fez? Não matou os amalequitas, o rei dos amalequitas, guardou umas ovelhas, ofereceu um sacrifício no lugar de Samuel. Aí a gente percebe o seguinte, que o problema não é pecar, o problema é como nós reagimos diante do pecado. Embora o pecado de Davi parecesse ser mais grave, Davi se arrependia. Saul se justificava. Tem muito crente na igreja que quando erra, não se arrepende, justifica o seu pecado, justifica o seu erro. Ah, pastor, eu não faço porque o outro também não faz. Eu não venho porque o outro também não vem. Ah, eu não me comprometo porque o outro também não se compromete. Sabe aquela situação em que eu justifico as minhas falhas usando as falhas do outro? Irmãos, não é porque o outro está pulando no precipício que eu tenho que pular também. Se o outro está errando, eu posso acertar, eu posso fazer o que é certo. Agora eu pegar e justificar o meu erro com o erro do outro, né? Saul, ele justificou usando os próprios mandamentos de Deus, usando, vamos dizer assim, a lei sacrificial para justificar o seu erro. Não, eu peguei para oferecer em sacrifício. Deus gosta de sacrifício. Só que o profeta falou, não, mas Deus tem tanto prazer em sacrifício, Deus não tem tanto prazer em sacrifício em que se obedeça a sua palavra. E muitas vezes as pessoas querem justificar erros usando a palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, ser sinceros no sentido de se arrepender diante de Deus. Se eu errei, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que dizer, Senhor, eu errei, eu falhei, o erro foi meu mesmo, mas não ficar justificando. Uma outra postura errada de Saul diante do erro foi o medo, e não o arrependimento. Samuel foi apertando Saul, e disse para ele, Deus te rejeitou, porque você rejeitou a palavra. E aí ele falou assim, não, mas eu vou me consertar, eu vou isso, eu vou aquilo. Naquele momento, ele não estava arrependido, ele estava com medo de perder o reino. Ou seja, ele reconheceu o erro, não por arrependimento, mas por medo de perder o reino. Aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos acreditam que tem crente na igreja, que está vindo à igreja e servindo a Deus por medo de ir para o inferno? Quem acredita nisso? Pois eu vou dizer para você, se você está na igreja, se você está servindo a Deus por medo de ir para o inferno, você não vai conseguir ficar até o fim da caminhada, irmão. Porque Deus não quer que você sirva a Ele por medo de ir para o inferno. Deus quer que você sirva a Ele por amor, reconhecendo que Ele te amou, que Ele te salvou, que Ele deu a vida do seu Filho na cruz para o perdão dos seus pecados. Irmãos, o relacionamento com Deus não se baseia no medo. Deus não é um Deus que veio para colocar medo na gente. Você não tem que estar na igreja por medo. Você tem que estar na igreja porque você tem amor a Deus, porque você ama a Deus, porque Deus é o Senhor da sua vida e você quer estar com Ele, e você quer servir a Ele, você quer ser grato a Ele, não porque você tem medo de ir para o inferno. Então cuidado com o seu entendimento. Às vezes o seu entendimento está errado. Irmãos, em último lugar, não ceda à cilada da apostasia, fazendo mais a vontade da multidão do que a vontade de Deus. Houve um momento em que Saul disse assim, eu fiz a vontade do povo, o povo queria as ovelhas, e eu fiz a vontade do povo. Cuidado em fazer a vontade do povo, irmão.
Esse negócio de a voz do povo é a voz de Deus, esquece. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Havia uma multidão lá ao lado de Saul que levou ele a pecar, que induziu ele ao erro. O coração dele já estava ingrato, insensível, e a multidão vem e pressiona. Qual era a característica da multidão? Uma multidão interesseira, egoísta, materialista, cega espiritualmente. Existe uma multidão assim no entorno das nossas vidas, uma multidão materialista, interesseira, egoísta, cega espiritualmente, que conspira para você errar, que conspira para você desistir de servir a Deus. E se você ouvir a voz da multidão e se preocupar mais com a vontade da multidão do que com a vontade de Deus, você vai errar. Você vai fazer aquilo que não deveria fazer. Então todos nós temos que vencer a multidão. Às vezes existe uma multidão de gente em torno da sua vida que, infelizmente, influenciada pelo pecado, está te levando a agir errado, está te influenciando para o erro. Qual é a multidão que você precisa vencer? Talvez exista uma multidão no seu trabalho que está te influenciando errado, talvez exista uma multidão na sua família que está te influenciando errado, mas você tem que vencer a multidão. Qual é a voz que tem que falar mais alto no coração de cada um que está aqui? É a voz da multidão ou é a voz de Deus? Existe a voz da opinião pública aí fora, dizendo para você desistir da fé, dizendo para você abrir mão do Evangelho. Cabe a você resistir, cabe a você dizer não à multidão para dizer sim para Deus. A apostasia, ela vem como fruto de relaxamento espiritual, ela vem como fruto de problemas não resolvidos no nosso coração, endurecimento do nosso coração. A apostasia, ela vem como influência de uma multidão que anda errado, mas cabe a nós vencer o relaxamento, vencer a multidão, vencer o nosso próprio coração para ter vitória com Deus. A salvação, ela é certa, irmãos. O destino é certo. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas a caminhada é responsabilidade nossa. A gente tem que caminhar até o fim. E a gente tem que chegar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você tem que perseverar. Eu tenho que perseverar. Quem era você e quem é você hoje? Aonde você estava e aonde você chegou hoje? Olha o que Deus fez na tua vida. Não despreze, não menospreze o que Deus tem te dado. Irmãos, eu não sou ninguém, mas eu reconheço que se eu estou em pé aqui, é porque o Senhor me trouxe até aqui. É porque o Senhor me sustentou e tem me sustentado. E sem Ele eu não conseguiria. Então eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus pela minha família. Sou grato a Deus pela igreja. Sou grato a Deus por cada situação na minha vida. Pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha sogra, pelos irmãos que me apoiam, que me ajudam. Porque, irmãos, todos nós precisamos de ajuda. E muitas vezes a ajuda de Deus vem através das pessoas que Deus coloca na nossa vida. E a gente tem que agradecer a Deus por isso. Então eu quero que você fique em pé, para que nós possamos estar orando, para que nós possamos estar colocando a nossa vida diante de Deus. Enquanto o Gabriel toca, eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor. Eu quero que você coloque